Fala internet, beleza? Bom, eu tava fazendo os preparativos para uma dica show de bola para vocês. Só que para mostrar essa técnica, eu dependo de uma gravação externa, para ficar mais fácil de entender. Mas só chove em Florianópolis. E como eu não quero perder o ritmo que eu tô tendo no canal, postando 3 vídeos por semana, eu resolvi mostrar para vocês uma dica rápida. Essa relacionada a vídeos e a edição de vídeos no Adobe Premiere Pro. Eu imagino que a maioria esmagadora aqui dos inscritos esteja aqui por causa das dicas de fotografia. Mas eu sei que os fotógrafos acabam gostando bastante de filmar, já que hoje as DSLRs gravam muito bem, tanto quanto câmeras profissionais de gravação de vídeo. E de vez em quando eu vou dar uma dica relacionada a vídeos. Talvez para o YouTube e algumas dicas de edição de vídeo também. Já que eu tenho bastante experiência nisso, porque eu tenho que gravar os vídeos e colocar no YouTube, né? Então eu tenho que entender disso. E esse vídeo é justamente para você iniciante. Sabe aqueles vídeos que a gente vê no YouTube com aquelas apresentações que tem os textos rolando no começo? Bom, para fazer animações em textos, você tem que ter um pouco mais de conhecimento no Premiere Pro ou no Adobe After Effects. Mas hoje eu vou ensinar para você uma maneira de fazer essas animações em textos sem ter conhecimento praticamente nenhum nem em After Effects e só um pouquinho no Premiere Pro. Basta você ter uma cartolina branca, uma caneta de marcar textos preta e vontade de criar. Bora aguçar a criatividade? Delícia! E aí pessoal, beleza? Eu sou o Andrei e bem-vindos ao Back to Basics. E sim, vamos começar com algumas dicas para melhorar os seus vídeos também. Então, conforme a quantidade de joinha que a gente tiver nesse vídeo, a gente traz mais conteúdo parecido com esse. Se não tiver muito, a gente coloca só um pouquinho. Ficou meio estranho isso. Como eu falei antes, nós vamos aprender hoje a fazer uma intro rápida com textos animados, sem usar After Effects e sem grandes edições no Adobe Premiere Pro. A primeira coisa que precisamos é de uma cartolina grande e branca. Você vai entender o motivo de ela precisar ser grande logo logo, espera aí. Você pode até fazer elas com folhas A4, mas não vai ter o mesmo efeito, não vai ficar tão legal. Tá, se você pegar umas 8 folhas A4 e juntar uma na outra, talvez fique legal. Mas o bom da cartolina é que ela é mais grossa e deixa o fundo mais branquinho. A caneta ela tem que ter uma ponta grossa e não fina. Assim, o texto vai aparecer de uma maneira bem melhor no efeito final que vai aparecer no vídeo. E para quem está se perguntando, sim, nós vamos mostrar no vídeo o texto que nós vamos escrever na cartolina. Então, dá uma caprichada na caligrafia. A minha ficou uma... a merda. Mas é o que tem para hoje. Bom, para capturar o vídeo nós precisamos de uma boa iluminação. O ideal seriam 2 softbox, mas como eu só tenho as sombrinhas e as lâmpadas frias, vai assim mesmo. Eu tô colocando bastante luz na cena para poder fechar o diafragma em f8. Assim eu vou ter uma área bem maior em foco. Vamos prestar muita atenção no balanço de branco. Se você tiver uma câmera que só possui presets, encontre um ponto onde a cartolina fique o mais branca possível. Se a sua câmera tiver uma regulagem em Kelvin, aí vai ficar bem mais fácil. Como eu usei a T5i para fazer isso, eu acabei colocando no modo automático e ela deixou a cartolina bem branquinha. Vamos deixar o fotômetro em mais 1, assim a gente vai conseguir um branco mais branco sem degradês. E o degradê vai acabar atrapalhando bastante o efeito lá no Premiere. Eu vou usar a lente 50mm f1.4 para garantir um melhor contraste. Eu estou usando ela justamente porque ela tem um contraste, ó, delícia! Então, bora lá para a parte prática. Primeiro vamos abrir a cartolina em cima da mesa. Depois vamos escrever os textos à mão livre, em blocos separados. Assim, nós podemos movimentar a câmera de um bloco para outro e criar um efeito legal. Nós vamos fazer movimentos de um texto para o outro. Mas não se esqueça, é muito importante não filmar fora da cartolina, pois o branco vai ser a parte transparente do nosso vídeo. E não se esqueça, use o foco no manual. Vai ficar mais fácil. Claro, faça essas gravações quantas vezes forem necessárias, até ficar do seu gosto. Eu já consegui o que eu queria da primeira vez que eu filmei. Então o vídeo tem que ficar mais ou menos assim.
tem uma coisa que vocês podem fazer. Se a sua câmera suportar gravar em mais quadros por segundo, por exemplo, em 1080 a 60 quadros por segundo, grave nessa velocidade. Talvez se o seu efeito estiver muito rápido, você vai conseguir ter uma câmera lenta e o movimento vai continuar fluido. As movimentações são livres, use a sua criatividade. Mas não se esqueça, você precisa dar um tempo para que as pessoas consigam ler esse texto antes de passar para o próximo bloco. E você coloca um vídeo de fundo, ou uma foto, ou o que você quiser. Bom, no meu caso aqui eu fiz esse vídeo para o fundo, olha só. Beleza? Agora nós vamos lá para o Premiere. Então tá, nós já estamos aqui no Premiere e vamos criar um novo projeto. Vou colocar ele aqui como efeito de texto e vamos dar OK. Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer é importar os arquivos que a gente gravou nas câmeras. Vamos criar uma nova linha do tempo. Ok, linha do tempo. E aqui a gente já tem o fundo. Eu vou desvincular o áudio porque a gente não vai precisar de áudio agora, tá? Ó, já parou a tremidinha. Vou dar uma cortada aqui. Beleza, agora a gente vai fazer o seguinte. A gente vai pegar e vai trazer o vídeo, ó, do texto. Vou desvincular ele também. Tá, beleza. Então vocês vão ver que o texto, ele tá... Deixa eu colocar aqui no quarto. Ó, então vocês vão ver que o texto, ele tá cobrindo, ó. Ele tá cobrindo o fundo do vídeo que a gente criou, tá? Então o que a gente vai fazer para poder... Tá meio devagar, né? Mas não liguem não que ele tá meio devagar. O que a gente vai poder fazer para deixar esse fundo transparente? Bom, a gente consegue deixar o fundo preto como transparente, mas o que acontece? Aqui a letra está preta e o fundo está branco. Então a gente precisa inverter isso para poder deixar o preto transparente. Como é que a gente vai fazer? A primeira coisa é inverter as cores. Então a gente vai no efeito inverter. Olha lá, ó, você está vendo que a gente já conseguiu fazer uma inversão. O texto agora está preto, mas o fundo ainda está cinza. Então agora eu vou usar o efeito brilho e contraste para eu poder ter o texto mais branco e o fundo mais preto. Então vamos procurar aqui, brilho. Eu vou colocar o brilho, ó, aqui embaixo do inverter, mas a gente tem que arrastar ele para cima do inverter. Beleza? Porque daí ele vai aplicar primeiro o efeito de brilho e contraste e depois vai aplicar a inversão de cores. Tá, eu fui mexendo aqui no brilho e no contraste até encontrar o melhor ponto, onde vocês estão vendo aqui que o texto está bem branco e o fundo está bem preto. Então o brilho ficou em 84, o contraste ficou em 76. Beleza, tá basicamente pronto. Agora a gente só precisa vir aqui no modo de mesclagem da camada, que fica na parte de opacidade, e mudar ele para tela. Olha lá, agora nós já temos tudo que é preto transparente na nossa composição. Mas a gente pode ainda melhorar um pouquinho a nitidez desse texto para poder ser melhor de ler. E com isso a gente deixa ele até um pouco mais branquinho, mais visível. Para isso eu vou usar o efeito máscara de nitidez. Ó, já apareceu aqui, ó. Eu vou colocar ele no começo, de novo, tá? Para ele ser aplicado antes do inverter. A quantidade aqui eu vou colocar em 375 e o raio eu coloco em 75. Olha lá, você vê como o texto ficou mais branco e bem mais definido. E pronto, meus amigos, é isso. Vou colocar aqui o In e o Out para poder renderizar e vou renderizar e eu já mostro para vocês no detalhe como é que ficou. Vocês estão vendo que aqui no começo, ó, eu coloquei o Fala Internet 2 vezes, porque eu tirei ele do quadro, então eu vou cortar aqui. Vou tirar, para ele poder entrar no quadro, tá vendo? Ó? Então vamos ver de novo como é que ficou. Dá um play. E aí, pessoal, gostaram? Bom, essa é uma maneira muito fácil da gente criar algumas animações sem precisar ter conhecimentos profundos em After Effects e nem em Adobe Premiere. Vocês viram que eu usei 3 efeitinhos e só isso. Beleza?
Gostaram? Se vocês estão gostando desse tipo de conteúdo no canal, por favor, fortalece aí com um joinha, compartilhe o vídeo para o canal crescer cada vez mais e mais, e aquele abraço. Delícia!